Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare. Mais uma noite de reunião pública. Vamos fazer a pergunta que é a característica da casa. Tem alguém aqui pela primeira vez? Temos alguns. Vamos começar pela senhora. Qual é o seu nome? Marisa. Dona Marisa. Monique Andrade. Monique. Isabela. Isabela. Liliane. Eliane. Então, Não, Liliane. 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 Então, todas vocês sejam bem-vindas, que a palestra e os momentos de vibração nessa casa sejam um bálsamo para todos vocês e para todos os outros companheiros que aqui estão. Se tiverem alguma dúvida sobre qualquer situação, ao final da reunião, pode nos procurar ou qualquer dos tarefeiros da casa que nós podemos tirar as dúvidas, tá bom? Fique à vontade. Boa noite aos nossos irmãos do Facebook e do Instagram também. Então vamos chamar o nosso companheira Renata para fazer a leitura da página de harmonização. Boa noite. Fé. A fé é o maior tesouro da alma. É a grande luz que ilumina nossos destinos, enriquece nossa inteligência e exalta o nosso coração. A fé é o emblema da perfeição e a insígnia do poder. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: se tivesseis fé do tamanho de uma semente de mostarda, dirias a esta moreira: transplanta-te para o mar, e ela vos obedeceria. A fé é um cabedal que valoriza a alma, tal como o ouro no mundo valoriza o homem. Na esfera material, o homem tem sido considerado pelo que tem. Na esfera espiritual, cada um vale pela fé que possui. Para se possuir legalmente bens materiais na terra, é necessário trabalho, raciocínio e esforço. Para se adquirir a verdadeira fé, também é indispensável o trabalho, o raciocínio, o estudo e o esforço. A prosperidade material é produto do trabalho. A prosperidade espiritual é uma conquista do espírito. O dinheiro facilita o bem-estar físico. A fé, por sua vez, felicita o homem, não só espiritualmente, mas também atinge o seu físico. A fé não se compra nos templos de mercadores nem nas feiras. Não se dá por esmola, nem se adquire por herança. A fé adquire-se especialmente pela aquisição de conhecimento. Sobre esse assunto, Allan Kardec deixou-nos o seguinte ensinamento: fé verdadeira é a que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Redação do site Momento Espírita. Obrigado, companheira.
uma vez, Senhor, nos reunimos aqui em busca do conhecimento, em busca das consolações para as nossas dores físicas e morais, em busca da convivência com as pessoas que gostamos, que temos interesse, e também para rogar o auxílio, o amparo para todos aqueles que passam em nossa tela mental. Rogamos, Senhor Jesus, que o Senhor ampare a todos nós que aqui estamos, aqueles que estão através das redes sociais nos assistindo, que possam receber também esse amparo, essas reflexões. E rogamos também, Senhor, que o Senhor envolva aquela que será intérprete dos teus ensinamentos, a companheira Denise Quintanilha, que aqui está com muito amor e carinho para desenvolver os assuntos referentes ao ensinamento do Senhor, ao ensinamento da doutrina espírita. É assim, Mestre Jesus, que rogamos a Ti, sobretudo a Deus, permissão para darmos por iniciada a reunião pública da noite de hoje. Com a graça de Deus. A luz, Céu. Obrigado. Companheiro, por gentileza. Olá. Tudo bem com vocês? Saudade de vir aqui, né? Já faz um tempinho. Sejam muito bem recebidos pelo Grupo Espírita Allan Kardec de Araruama. Um abraço carinhoso para todos vocês. Tá? Nós vamos apresentar hoje uma história. E eu queria, de antemão, justificar por quê, né, que eu estou trazendo essa história para vocês. Normalmente, a Bíblia é um livro muito difícil de ser lido, não é mesmo? Não é fácil. A leitura é complicada, tem alguns elementos narrativos de difícil compreensão e entendimento. Mas é um livro muito importante, porque ele fala de alguns personagens muito marcantes que deram o perfil da nossa identidade como cristãos. E quando a gente fala como cristão, a gente abrange toda e qualquer religião, toda e qualquer doutrina que abrace a proposta, né, do Evangelho de Jesus. E, inegavelmente, é um livro que está cada vez menos sendo lido pela humanidade, né, principalmente pelos cristãos. A gente percebe que o conteúdo de Jesus, suas parábolas, seus ensinos, eles estão sendo, né, divulgados, continuam sendo divulgados, continuam sendo, né, compreendidos, estudados, reverenciados, seguidos, praticados. Isso a gente não tem dúvida, porque ele é um marco na nossa história ocidental. Mas outros personagens do livro em questão, pouca gente fala, pouca gente se compreende e entende o valor desses personagens nessas narrativas. E hoje eu trouxe, né, o Evangelho de Lucas. Por que o Evangelho de Lucas, né? Eu esqueci o... Você pode passar, não tem problema não, até agradeço. O Evangelho de Lucas é muito interessante porque, diferente dos outros evangelhos,
o narrador dessa história, ou quem escreveu essa narrativa desse livro, não era uma testemunha do tempo de Jesus. Ele não conviveu com Jesus. Vocês sabiam disso? Lucas é o único evangelista que não conviveu com Jesus. Não era próximo de Jesus. Ele era muito próximo, né, de Paulo de Tarso. Ele era grego, ele não era judeu, e ele foi um dos primeiros a ser convertido, né, ao judaísmo. Então, ele, para poder falar de Jesus, ele teve que empreender um trabalho de pesquisa. E nós vamos começar, né, essa história fazendo essa referência a esse autor, conforme vocês falaram ali, né, viram ali. Ele... Pode passar. Ele escreveu o Evangelho e o Atos dos Apóstolos. Ele foi um gentil convertido, não era judeu. O conhecimento, não só de medicina, ele tinha um cabedal de literatura muito significativo. Ele tinha domínio da escrita, ele sabia o que falar, ele sabia como escrever. Ele acompanhou Paulo de Tarso em alguma das suas missões, né, missionários, né, de divulgação do cristianismo. Ele esteve com Paulo de Tarso quando ele foi preso. Ele acompanhou Paulo no navio. Esse navio naufragou, ele estava junto. E quando Paulo esteve preso, ele estava lá, junto com Paulo. E por fim, né, ele escreveu o livro pensando no público não judeu. Muito interessante isso. Por quê? Porque aí a gente percebe na narrativa do livro de Lucas detalhes que formam, que alencam fatos que não eram compreendidos pela sociedade não judaica. Principalmente a questões de tradições, né? Questões culturais, nacionalistas também. Então a gente vê ali esse cuidado que ele tinha. E começa a narrativa do livro dele dizendo exatamente assim. A gente vai tratar até o 66. Né? Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. A gente vê aqui mais à frente, pareceu-nos também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então a gente vê aqui uma coisa interessante. Ele introduz a narrativa do livro dele, mas aí fala assim, quem é esse Teófilo? Alguém conhece esse Teófilo? Se você pega o livro de Lucas ou outro evangelista, você consegue detectar quem são esses personagens? É difícil, né? E aí ele começa dizendo assim, Teófilo, né? Alguém encomendou que ele realizasse um trabalho e que fosse à prova. Né? Então a gente vê ali que Teófilo, o nome Teófilo é muito interessante também, porque Teo significa Deus. Ófilo, amigo, então seria amigo de Deus. Há algumas correntes que pensam que, na verdade, seria toda a família cristã que estava encomendando a Lucas, né, que ele empreendesse um trabalho de resgate da vida de Jesus, e há outros que falam que era um alto funcionário romano convertido, que tinha acesso a várias informações contraditórias, e ele queria separar, né, o que era falso do verdadeiro. E pediu então a Lucas que realizasse esse trabalho de investigação, de pesquisa, para saber de fato o que aconteceu naquele período. Né? Então a gente nota aí o
cuidado que Lucas tem de ir procurar alguém que fale de fato. E quem ele busca? A um qualquer? Não. Porque a gente tem aquele ditado, quem conta um conto aumenta um ponto, não tem isso? Então, se eu conto uma história, você reproduz para outro, você reproduz segundo o colorido do seu olhar. Mesmo que você não tenha vivido o fato, a ocorrência, a gente normalmente coloca e introduz elementos que às vezes não estavam lá naquele cenário. Não é mesmo? É assim que acontece? Agora, soma-se a isso o fato de uma população, uma sociedade, em que a grande maioria, a base da sociedade judaica, não tinha acesso à escrita e à leitura. Como fica complicado você passar alguma informação verdadeira e justa sem ter acesso a texto, a fontes fidedignas? A tradição era passar as informações pela oralidade. Então, numa roda de conversa, você ouviu falar de um tal Messias que chegou por aqui? Ele fez isso. E aí, uns dizem isso, reproduz de outra forma. Então, há muitas informações contraditórias. Muitas informações que não estão realmente assinaladas no tempo e no espaço. E Lucas, ele vai diretamente à fonte. Quem é essa fonte fidedigna de passar corretamente o que aconteceu de fato naquele momento? Aqueles que eram mais próximos do Cristo. Quem eram os mais próximos do Cristo? Os apóstolos. Era mais do que os apóstolos. Ele ouviu muito de João, ele ouviu muito de Pedro, ele ouviu muito de Mateus, ele ouviu muito de Maria, a mãe de Jesus. Ele ouviu do parentesco que Jesus tinha, ele ouviu, ele testemunhou esses depoimentos. E aí ele foi construindo a sua narrativa. Perceberam como é que o Evangelho de Lucas ele é importante nesse sentido? Porque ele denota uma diferença narrativa dos outros evangelistas. Ele tem aquele cuidado, assim como Kardec teve, de resgatar várias mensagens, confrontá-las entre si, selecionar as semelhantes, e colocar numa ordem. O Evangelho de Lucas é aquele evangelho único que fala sobre o nascimento de Jesus. Não está em outros evangelistas. E como nós estamos nos aproximando de dezembro, muito importante a gente lembrar disso. Quem era o parente de Jesus? Quem eram seus irmãos? Quem era a sua família? O que ele fez? Os outros evangelistas não falam. Lucas fala da idade de Jesus aos 12 anos. Então, se você não tem acesso a essa cultura daquela época, se você lê o Evangelho com os olhos do ano 2023, vai ficar difícil para você entender e valorizar o conteúdo de informação do Evangelho. É preciso que você viaje no tempo, conheça aquele povo, conheça aquelas tradições, pelo menos na sua base, para você entender a luminosidade da figura excelsa do Cristo. E daqueles que estavam junto com ele, que não eram poucos. Se vocês pensam que os 12 apóstolos eram os únicos discípulos do Cristo, não é. Quem lê há 2000 anos, quem lê Paulo de Tarso, sabe que existia muito mais seguidores do Cristo, discípulos, que acompanharam a Jesus. Então a gente percebe que é preciso saber, se você quer entender as mensagens do Evangelho, você tem que conhecer um pouco a cultura daquela época, o que eram aquelas tradições, saber como era a vida do cotidiano daquelas pessoas, para poder dar o devido valor à mensagem que ele nos traz. Então diz assim: existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, aí passa o próximo, que está em destaque. Um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão.
e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí nós temos 3 personagens. Quem são? Herodes, Zacarias e Isabel. Né? Ele apresenta o protagonismo dessa história, no seu primeiro capítulo do livro. Quem é Herodes? Alguém sabe quem foi Herodes? Lembram? Quem foi Herodes? Foi o rei da Judéia, mas o que ele fez? Quando Jesus nasceu? Ele, mandou decapitar várias crianças. Todas as criancinhas. E ele é famoso por conta disso. Mas ele era realmente um rei muito brutal. Primeiro porque a história de ascensão ao trono judaico não foi muito bem visto. Primeiro porque ele não era judeu. Ele era de uma tribo hinduísta, que é o sul de Israel. E ele, para assumir o trono, ele usou de muita brutalidade contra os seus opositores. E, principalmente, entrou num acordo político com o imperador romano, que já estava escravizando, subjugando a toda a Judéia. E aí, nesse acordo, o que aconteceu? Aqueles que estavam subjugados ao Império Romano, esse rei, olha, o Império Romano que nos escraviza, então não gostavam dele. E outros, que eram pagãos, ele era de uma família, a ascensão também pagã, eles acreditavam em vários deuses, gostavam e não gostavam porque ele se converteu, então ele abdicou das tradições deles, E então ele vivia numa causa justa muito grande, politicamente falando, Ora ele tinha que agradar a uns, ora ele tinha que agradar a outros. Como é que ele agradava? Dando coisas e cobrando muito caro por elas. Por exemplo, ele abriu vários templos pagãos de adoração a vários deuses, o que torcia o bico de quem era judeu e acreditava no Deus único. Mas em contrapartida, ele ampliou e renovou o templo de Jerusalém. Todo aquele bando de ouro, aquela ostentação, foi obra dele. Então, ele sabia trabalhar essa questão do dar e receber com muita rigidez e muita cobrança também. E Zacarias? Zacarias era o sacerdote do templo de Jerusalém. O interessante de Zacarias, desse templo de Jerusalém, é que eram somente 2 descendências de famílias que eram obrigadas a servir o templo em seus ofícios. Era a família, os descendentes da família de Eleazar e os descendentes da família de Itamar. Então, essas famílias eram compostas de 24 sacerdotes. Da família de Eleazar, os descendentes de Eleazar, eles tinham 16 turnos a cumprir. E da família de Tamar, as descendentes da família de Tamar, ao qual Zacarias fazia parte, eram 8 turnos. Cada turno correspondia a uma semana. Então, o sacerdote tinha que viver dentro do templo uma semana. Por que eu estou falando isso? Para vocês verem a importância do que vai acontecer depois. E Isabel era descendente da família de Arão, uma família muito importante na época. E esse casal, gente, era um casal assim, exemplar. Eles seguiam as regras religiosas na íntegra. Eles eram justos. Eles eram respeitados pelo seu caráter, pela sua grandeza moral, pela sua grandeza ética. Só existia um porém. E eram, por isso, marginalizados. Não abertamente, mas veladamente. Isabel era estéril. Sabe o que isso significa? Significa que, nas tradições daquele tempo, mediante as circunstâncias sociais daquela época, uma mulher não ter filho significava
significava que aquele clã iria morrer. O nome não se perpetuaria às gerações futuras. E significaria que Deus não o estavam abençoando. Isso significava também, isso a gente vai falar para vocês, porque para quem conhece a história do nascimento de Jesus e de Maria, isso tem um significado muito importante. Aquele tempo, você tinha a higiene e o sanitarismo dos nossos dias? Sim ou não? Não tinha água potável, a água era cara, era difícil acesso. Então a limpeza nas casas era difícil, né? Consequentemente, muita mortandade de pessoas, né? Crianças, né, eram abortadas cedo por conta das doenças sexualmente transmitidas, né? Então, assim, há uma grande sociedade populacional vulnerável às epidemias. A gente viveu isso recentemente, né? Como uma epidemia ganha uma proporção por falta de cuidados e tratos sanitários, não é mesmo? E ali naquela época, com as condições difíceis, né? A base da sociedade, né? Muito pobre, sem acesso à leitura, com condições básicas, muito indignas, e você tem ali, né, a necessidade de perpetuar o nome do seu clã familiar. Então, por isso que aconteciam os casamentos, muito cedo, aliás, bem antes dos noivos se conhecerem ou serem gestados. Os acordos entre as famílias aconteciam assim: meu clã tem que perpetuar, o seu também. Então, o varão da minha família vai ser, né, o consorte da primogênita da sua família. E eles têm que se casar cedos e puros, vasos limpos, ou seja, que não foram, né, colocados na vulnerabilidade das doenças da época. Então, a virgindade era valorizada por conta disso. Significava corpo saudável para nascer o varão que perpetuaria aquela família, que perpetuaria o nome daquele clã. Entenderam agora por que hoje a questão da virgindade é ainda discutida? É por conta dessas tradições, vem desse histórico. E aí, o que aconteceu? Quando que a pessoa pode se casar? Quando? Hoje, né? A gente tem uma lei que regula mais ou menos isso. Menor de idade só casa com autorização dos pais, não é isso? Naquele tempo, não. Uma menina que menstruava pela primeira vez já estava pronta para casar, porque era o vaso já saudável e preparado para receber um rebento. Então, o jovem casava com 18 e a menina casava entre 12 e 13 anos. Entendeu? E o que é ser avançado em idade, conforme fala ali o texto, né? Eles eram avançados em idade por conta disso, né? Uma pessoa que casa com 12, 13 anos, quando chega com 30, é uma pessoa nova ou velha para aquela época? Um jovem que casa com 18 anos, quando chega com 40, 50 anos, ele é o quê? Extremamente velho, né? Idoso, por demais. Agora você joga essa idade para os nossos tempos. Uma mulher hoje com 45 anos tem filho. Um homem de 80 tem filho. Não é? Então veja só que a gente precisa pegar esses valores e colocá-los no seu tempo e espaço, para poder entender por que isso se dá dessa narrativa. Os homens morriam muito cedo porque eles iam para a guerra. Então, um homem de 30 anos já era velho, já era um jovem de 16, ele era apto a pegar a espada e defender, né, a sua nação. Hoje é impensável, não tem maturidade para tal.
Mas naquele tempo, devido às contingências daquele tempo, era normal isso acontecer. Aí vem o seguinte ali, né? E não tinham filhos, né? Porque Isabel era estéril e ambos estavam avançados em idade. O próximo. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, lembra? Oitavo turno. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe, em sorte, por sorteio, né? Entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Isso aí é uma tradição. Por que o incenso naquele? Porque todo mundo fala de incenso, incenso aqui, incenso aquilo. Até hoje a gente tem essas reminiscências do incenso. Significa o quê? Lembra que eu falei da questão sanitária da época? Então, dentro do templo de Jerusalém existiam 2 altares. O altar do sacrifício e o altar da adoração. O altar do sacrifício acontece o quê? Morte. Quando você sacrifica um pombo, quando você sacrifica um carneiro, quando você sacrifica uma galinha, quando você sacrifica, né, um cordeiro, ali ele é exposto aonde? Em cima do altar. O que acontece com uma presa, né, vamos dizer assim, um sacrifício, depois de 2 ou 3 horas? O que você faz para minimizar esses odores e espantar as moscas? Entendeu? Tudo tem um porquê. Tudo tem uma razão de ser. Se você desconhece o costume, né? Se você desconhece os fatos daquela sociedade, daqueles ofícios, você começa a colocar um simples trabalho num patamar que ele não merece. E é isso que a gente faz, né? Cotidianamente, quando nós trocamos, né? A questão do mal olhado, tatuar, aquela coisa toda. Mas tudo tem um significado, uma razão de ser. Tem um objetivo ali. E a gente precisa saber para poder melhor compreender e valorizar. Então ele acendeu aquele incenso, mas ele tinha 3 sacerdotes que faziam essa tarefa lá dentro do templo. Um que chegava lá e recolhia o braseiro do ritual anterior. O segundo trazia uma panela com brasas para poder fazer o ofício presente. E vinha o terceiro para acender e espargir, né, aquela fumaça, aquele perfume no altar da adoração. Zacarias fazia qual ofício? O terceiro. E ele tinha que acender o incenso, espargir naquela ambiência, em cima daquele altar da adoração, que não era o altar do sacrifício. E é por isso que se diz que dentro do templo de Jerusalém, a chama de Deus sempre arde. Porque a presença de Deus está ali, naquela bruma, naquela nuvem que o incenso provoca. Né? Deus está ali na sua casa. E para adorar a Deus, que é uma chama que nunca morre, porque se acendia de manhã e acendia de noite, era um ofício no qual todos tinham, daquela comunidade do idoso, que prestar reverência em oração. Mas essa população não adentrava o templo, eles ficaram do lado de fora. Era só os sacerdotes que adentravam aquele lugar sagrado, que tinha uma cortina, e ali ele adentrava. Então, a hora do sacrifício era de um dado momento, e a hora da adoração, da hora do censário, a hora do incenso, do louvor, da adoração, era em outro altar. E aí passa-se, né? Pode passar. E Zacarias, né? O povo ficava do lado de fora, né? Zacarias vendo. Acho que passou demais. Volta. Ali. E toda a multidão estava fora orando a hora do incenso. E um anjo, isso que eu chamo,
faltou. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. Isso aqui é fundamental. Por que o anjo apareceu no altar do incenso e não no altar do sacrifício? Por quê? Vocês imaginam? Você está vendo como é que são detalhes? Aí a gente segue aqui no exemplo da nossa doutrina espírita, né? Um fenômeno de materialização, que materializou-se no anjo ali, né? Então, a materialização luminosa. Ela precisa de certa ambiência, certo respaldo, certa salvaguarda, porque você está lidando com forças sutis, fluidos, energias sutis do mundo espiritual. Então, onde há odores como carnes ensanguentadas, né? Carnes queimadas, isso dificulta a materialização. Então, o Espírito, da grandeza que é esse anjo, se materializar no altar da adoração, tinha esse duplo sentido. Primeiro, dar condições para que ele estivesse ali na presença de Zacarias. E segundo, porque Deus quer a adoração verdadeira. Adoração do louvor, adoração da prece sincera, a expressão da fé. E para expressar a fé, para expressar louvor, para se expressar adoração a Deus, não necessariamente você tem que ter ritos, matanças ou beberagens, porque Deus não precisa disso. Quem precisa somos nós, mas Deus não. Então esse anjo, agora sim é o seguinte, ele se materializa ali diante de Zacarias. E o que acontece? O que acontece? Zacarias vendo, turbou-se e caiu de temor. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Aí nós perguntamos assim: se existe espírito que tem pavor de ver espírito, né? Alguém aqui, se eu materializasse aqui um espírito, vocês iam ficar, todo mundo ia sair correndo. Olha, ia ter uma pessoa de cadeira balançando aí, todo mundo foi embora, né? Pois é, mas Zacarias, olha só, ele foi tomado por um grande temor, ele teve medo. Temor é muito mais que medo, é um temor mesmo, né? É um medo muito grande. Interessante lembrar o seguinte: a sociedade judaica, ela estava acostumada com os fenômenos espirituais. Veja só, Moisés recebeu um Monte Tabor, as 10, a tábua das 10 leis, fenômeno sobrenatural, escrita direta. Os profetas todos entraram em contato com os medianeiros de Deus, da espiritualidade, orientando direções, falando, conduzindo. Então, assim, todos os livros do Antigo Testamento, Malaquias, Isaías, Daniel, todos eles falam de fenômenos sobrenaturais que estavam ali na convivência do cotidiano daquele povo. Então, não era para Zacarias ter medo. Concorda? Mas por que ele teve medo? Por que aquilo foi algo inesperado? Porque fazia mais de 400 anos que aquele povo não tinha nenhuma notícia, interferência de mensagens falando diretamente com eles. Fenômenos sobrenaturais aconteciam, mas dentro do tempo, dando notícias, manifestando uma mensagem, não. Então, pegou ele desprevenido, mas ele estava envolvido em oração. A gente não pode esquecer disso. E ele orava para quê? Ele orava para ter filho? Ele sabia que Isabel era estéril, então ele não estava orando por isso.
Ele estava orando pela liberdade do povo, né, israelita, né, para manter aquela sociedade pacificada. Ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, ele era um homem fiel, né, mas o temor o tomou. Então, dado aquele susto e aquele temor, quando ele ouviu que ele seria pai, aí você pergunta assim, gente, peraí. Ah, não, peraí. Eu vou ser pai na minha idade, minha mulher é infértil. Como é que vai ser isso? Né? Você imagina 1000 suposições, né? E aí ele duvidou. Possível. Né? Ele disse que nessa perspectiva, nessa interpretação, o que ele ouviu era algo impossível. Possível. Como é que a mulher espera para dar filho? A não ser que eu tenha outra mulher, né? Mas meus valores não me permitem isso. Ele está me propondo isso, que eu seja infiel, eu vou ter um filho. Não, mas ele disse, Isabel, a sua mulher, eu sou a minha mulher mesmo. Aí ele duvidou, né? Aí segue a próxima. E aí ele completa dizendo, olha, sua mulher vai ter um filho e não vai ser um filho qualquer. Ele diz, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Ou seja, além de ele ser informado que ele seria pai, que a sua esposa, que ele muito amava, ia lhe dar um filho, esse filho não seria um filho qualquer, seria alguém especial. Então, é uma dupla notícia, não é não? Quem é essa pessoa que chegará? Né? Que dará alegria. Essa alegria não é a alegria dos prazeres efêmeros, mas é a alegria de encontrar uma resposta a muitas dúvidas que cada um tem diante da vida. Né? Essas alegrias que salvam o coração humano. A alegria que consolam, que enternece. Essa alegria que fala de esperança. Essa alegria que fala, né, de júbilo, né, de satisfação, de prazer de viver. E aí ele continua, né, falando assim, será grande diante do Senhor. Então, grande em que sentido? Será alguém que representaria a voz de Deus encarnada também, que falaria das coisas de Deus entre os homens, que falaria, que colocaria a sociedade tão equivocada daquela época, tão prejudicada nocivamente por corrupções, por éticas deturpadas, por morais, por corrupção. Ele falaria dessa integridade espiritual, ele falaria desse porvir espiritual, ele falaria de uma liberdade que não tolhe, que não escraviza, que não subjuga o ser humano. Que voz é essa? Que homem representaria Deus na sua fala? Você percebe? Quanto foi impactante para Zacarias não só ver um ser espiritual materializado diante dele. Segundo, de todos os homens e sacerdotes daquelas duas ordens, ele foi o escolhido e seria pai de uma pessoa especial. É um grande presente, não é mesmo? Mas ele estava tomado pelo medo. Ele estava tomado pelo pavor. As dúvidas o assolavam em sua mente. E aí, ele questionou. Ele, só voltando, completando ali, né? Ele era seria um homem tão especial que ele não faria uso de bebida alcoólica nenhuma. E a bebida alcoólica naquela época, já que a água era difícil, se tomava muita bebida fermentada, muito parecida com a cidra nossa. E outras mais fortes.
ele não deveria, não faria uso de álcool algum. E seria tomado do Espírito Santo. Isso quer dizer de dons da mediunidade. Seria aquele que receberia, né, uma conexão de forças espirituais muito grandes, que provocariam fenômenos muito impactantes e significativos nas pessoas. Né? Então, ele seria um médium de grande poder. Né? Representante de Deus diretamente para aquela sociedade. E ele manifestaria esses poderes divinos desde o ventre, desde o momento da gestação de Isabel. Então veja ali que a conexão entre filho e mãe, ela existe, né? Nós sabemos disso hoje pela ciência, né? A conexão que existe. Você imagina um filho que manifesta as forças sobrenaturais de Deus no corpo feminino de Isabel? Ela não estaria também acolhendo essas forças portentosas? Né? Ela não estaria também imersas nessas forças? Né? É interessante isso. E aí, segue, né? E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. É interessante isso porque, embora a sociedade judaica tenha sido uma sociedade, né, de crença de um único Deus, havia muitas seitas na maneira como se interpretar, né, essa ideia de Deus único. Então existe ali uma oposição muito entre famílias, pais e filhos. Jesus fala lá na frente, né, sobre a questão né, de separar, né, de juntar pais e filhos, membros de uma mesma família. Eu gostaria de um pouquinho de água. Posso pegar? Tá gostando? Estão achando interessante? Tá? Vocês sabiam disso tudo que eu estou contando certinho, verdade? Dá vontade até de ler a Bíblia, né? Eu sou formada em história, então tá explicado, né? Então assim, agora eu me perdi. Estava falando ali, então assim, eram seitas que acreditavam num Deus único, mas tinham suas diferenças de interpretação, entende? Então, essa pessoa que nasceria pelo ventre de Isabel seria capaz de unificar essas ideias numa única crença, num único pensamento, numa única diretriz, sabe? Num único caminho. Então, não era qualquer pessoa, entenderam? E aí passa-se o tempo, né? E a gente sabe, à frente ali, que Zacarias, né? O 18. Isso. Disse então Zacarias ao anjo, lembra? Ele está estupefato, gente, morrendo de medo. Descobriu que vai ser pai, que não vai ser de uma personalidade comum, vai ser alguém de alta grandeza, alto escalão, assim, diretamente com Deus, né? Com as ideias de Deus. E aí ele pergunta, como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. Ou seja, ele duvidou, né? E aí? Se duvida, a fé é frágil. Ele não... Olha só o que responde o anjo. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres notícias. Ele precisou tirar a carteirinha de identidade dele. Você sabe com quem você está falando, meu filho, alegres? Você não está falando com qualquer um, não. Você está falando comigo. Sou Gabriel. Eu, que já estive falando com Isaías,
Eu já estive falando com muita gente do seu passado nas profecias. Eu venho falando diretamente em nome de Deus para você, para te dar essa notícia. Você está me questionando que isso é possível, se não é, como é. Eu estou diante de você. E Gabriel tem esse nome, né? O significado do nome Gabriel é servo de Deus. Então quem tem Gabriel aqui já sabe, né? Tem que servir a Deus. Então assim, é uma questão de você saber como ler essa livro, né? Entender a personalidade dessa personagem, né? Que fragilidade ele tem, que medo ele tem. Não é muito parecido com a gente? Né? É muito parecido com a gente. E ali a gente vê que para Deus não há esconderijo, nada que está oculto dos olhos de Deus. O próximo. E aí ele diz, você fraquejou, né, meu filho? Então, eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Eita, que castigo, né? Vai ficar mudo, né? Mas é uma metáfora, né? A fé, ela é silenciosa, tá? Quem tem fé não fica gritando, eu tenho fé, eu acredito, eu acredito, eu acredito. A fé, ela emudece, ela está, né, guardada dentro de você. E ele não pôde falar do que ele viu. Mas, seguindo, né? No entanto, o povo estava lá fora, né? O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de ele se demorar tanto tempo no santuário. Porque é obrigatório. Então a gente sabe pela narrativa de Lucas que aquele momento de acender o incensário no altar da adoração era algo breve. Mas devido àquele fenômeno de aparição, de materialização luminosa, daquela conversa, o impacto daquela situação, as circunstâncias que isso teria no futuro daquele homem, daquela mulher e daquela sociedade, mexeu tanto com a cabeça de Zacarias que ele precisou um tempo a mais para digerir tudo aquilo. Fora que ele tinha ficado mudo, né? E o povo lá fora, o que aconteceu? Passou mal, morreu? O que aconteceu? E eis que então, né, ao sair, não podia lhes falar. Compreenderam que tiveram no santuário uma visão. Ele lhe explicava isto por acenos e permaneceu mudo. Então vejam que vocês, o povo entendeu o que aconteceu lá dentro. Não era algo diferente. Eles tinham dentro da cultura deles a certeza da manifestação da espiritualidade entre eles, né? Mas eles perceberam que assustou aquela população foi o fato de Zacarias não conseguir falar. E teve que expressar-se por linguagens de aceno que havia tido uma experiência sobrenatural. Né? Próximo. Decorridos dias do seu ministério, retirou-se para a sua casa. Quer dizer, ele poderia, naquele momento, terminou aquele impacto, daquela situação, pegar a bolsinha dele, né, e ir para casa. Não estou aguentando, minhas pernas estão tremendo até agora. O que eu faço? Vou embora? Não. A lei daquela época, né, que serviam, as pessoas que serviam ao templo, eram muito rigorosas. Só havia duas condições para a pessoa se ausentar do templo, ou seja, interromper o turno do seu ofício. Primeiro, por se aposentar. Segundo, por trair. A pessoa que fugia, era pega, era tido como traidor de Deus. Então, ele, mesmo mudo, mesmo impactado, ele cumpriu rigorosamente a tarefa que tinha dentro do templo a ser feita por ele. Então, ele cumpriu aquela uma semana
de prestação de serviço. E quando ele saiu do templo, ele foi para sua casa. E é interessante a gente saber que na cidade de Hebron, né, que fica nas montanhas, era a cidade dos sacerdotes. Lá eles residiam. Então, quando ele chegou lá na sua casa, ele tinha que falar para Isabel: olha, você vai ser mãe. Como, se eu estou mudo? Como é que ele foi falar? Como vocês imaginam que Zacarias falou para Isabel que ela ia ser mãe? Como? Hã? Escrevendo, exatamente. Provavelmente ele escreveu nas tabuinhas daquela época. O que mostra que Isabel era uma mulher letrada, que era incomum. As mulheres daquela época não sabiam ler nem escrever. Ela era uma mulher instruída. E quando ela soube disso, né? Passa o próximo. Tem o próximo aí. Nesse inteirinho, deixa eu só falar, né? Ele falou para ela. Esse anjo que apareceu para Zacarias, terminado aquele momento, né? Ele apareceu para Maria de Nazaré, na cidade de Nazaré, para anunciar para Maria a mesma notícia que ele anunciou para Zacarias, que ela seria mãe, que seria mãe de uma pessoa especial, né? E aí é outra história. Se vocês quiserem, eu trago essa história para vocês lá para quando chegar dezembro, para vocês entenderem esses dois perfis de identidade de Zacarias e Maria com Isabel. Como foi a maternidade dessas duas mulheres. Muito interessante também. Então, assim, Isabel, ela, ao saber da notícia, ela não saiu para a sociedade. Vou ser mãe. Não. Ela recebeu sem dúvidas que ia ser mãe. Mas ela teve a cautela de preservar o seu corpo. Tá? O cuidado. É como se fosse um resguardo, né? Porque ela era infértil até então, né? Mas a gravidez seria uma gravidez comum na idade dela, com 30 e poucos anos, né? Se hoje em dia uma mulher de 30 e 40 toma os cuidados necessários, né? Imagina aquele tempo que a medicina não é da tecnologia de hoje. Então ela teve esse cuidado, né? De ficar resguardada, protegendo a sua gestação, mas sempre orando a Deus e agradecendo a oportunidade da maternidade. Ela não duvidou, ao contrário do Zacarias. Né? E vejam só que interessante, né? Seguindo. E respondendo, e aconteceu que no 8º dia, aí já completou a gestação, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, foi visitá-la, ficou com ela durante 5 meses. E antes do menino nascer, o menino de Isabel nascer, Maria volta para sua cidade e ali Isabel, né, nasce então, né, o seu filho, que o anjo havia determinado que se chamasse João. Alguém sabe quem é João? Que João é esse? Estão perguntando? Mas quem falou tudo? Quem é João? Quem é João? Vocês sabem quem é João? Batista. Sim. Por que Batista? Ele batizava, né? Não somente Jesus, ele batizava todos, né? Então, assim, o João, ele nasceu. E era costume daquela sociedade na época. Ao 8º dia, como diz ali o texto, a narrativa, os familiares, as vizinhanças, conhecer a criança que nasceu. E era natural, naquela época, que todo varão de uma família perpetuasse o nome do seu pai. Então a gente não tem assim, João da Silva filho, João da Silva neto. Eles lá faziam isso também, né? Aliás,
faziam não, foram eles que cultuaram essa ideia da perpetuação do nome familiar, por duas razões. Geralmente, para não deixar a memória, né, perecer no tempo, e geralmente ligado a um nome de uma pessoa da sua família de renome, que tinha vivido algo muito significativo, né? Mas o anjo falou que não, tem que ser João. Zacarias estava mudo. E o povo chegava assim, como é que vai o Zacarias filho? Como é que vai? Você imagina como é que Zacarias, ouvindo aquilo, se sentia, né? E agora? Não pode ser Zacarias filho, tem que ser João. E Isabel, que havia aceitado a maternidade sem qualquer dúvida, aceitado também que ele deveria ser chamado João, ela se manifesta. Ela diz, não, o nome dele será João. Veja só, uma mulher, naquele tempo, que é abaixo, né, de valores outros materiais, se manifesta, se posiciona, se coloca, autoritariamente diz, não, é João. O quão ela é fidedigna à promessa que o anjo Gabriel lhe fez. Vocês perceberam como é o caráter dessa mulher? Naquele exato momento, Zacarias, né, conforme coloca ali, né, olha lá, e pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, né, o seu nome é João. E todos se maravilharam. Maravilharam pela ousadia daquela família não ter o nome do seu clã perpetuado, mas por ter sido indicado. E toda a sociedade daquela época, nesse momento, quando ele fala aquilo, agraciado por tudo que ele recebeu, um filho nos braços, um filho especial, um filho que manifesta poderes, uma pessoa que será um marco histórico, né? Ele, então, aceita, né, a grandeza de Deus em tudo, em todos os momentos de sua vida, né? E aí, então, ele volta a falar. É como se ele tivesse tirado um peso, né? A sua fé, então, se fortifica. A sua fé, então, se torna consolidada. E Isabel não precisou disso. Ela já estava agraciada desde a concepção. E quando o povo viu que aquela criança seria uma criança especial, porque eles se lembraram, então, porque Zacarias contou como foi lá dentro do templo, toda aquela multidão foi ver aquela criança. Quem é este que chega de uma forma tão milagrosa? E Isabel agradece porque ela, que era estigmatizada por não ter um filho, agora ela tem um filho. E esse filho serviria a Deus, e esse filho serviria à humanidade. E termina esse momento, né, dizendo exatamente isso, né? E todos os que a ouviam a conservavam em seus corações, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Ou seja, quem será? E o tempo passou-se, João se tornou o grande, né, a voz do trovão, a voz do deserto, aquele que preparou o caminho para Jesus. Precisou ter todo aquele mistério, precisou Isabel ficar resguardada durante tanto tempo para ser testemunha de uma gravidez diretamente concebida pelas forças espirituais. Então, todo o nascimento e a vida de Jesus, ela é envolta, né, em grandes manifestações espirituais, em grandes poderes, né, que movem a fé, que movem a esperança, que movem a alegria. Então, o exemplo de Zacarias e Isabel, parentes de Jesus, né? Isabel era prima de Maria,
consequentemente João era primo de Jesus, eles são ali um personagem fundamentais para que a gente hoje, nos nossos dias, empreendêssemos essa visão e dar os devidos valores, né, que merecem a esse agrupamento de pessoas que escreveram a história que nos permite hoje sermos melhores do que fomos ontem. Muito obrigada. Formidável, né? Muito fascinante a Bíblia, as narrativas formidáveis, principalmente quando temos a luz do Espiritismo para nos facilitar o entendimento, as reflexões. Né? Então, agradecemos a nossa irmã, que gentilmente trouxe as reflexões para nós. Muito obrigado. Então, nós temos alguns recados que vamos passar. Um deles é da cantina, sendo que ainda tem alguns salgados que, se alguém tiver interesse ainda, alguns salgados na cantina, né? Deliciosos. Temos também comunicação de que a casa oferece uma ferramenta para auxiliar a todos que nos procuram, a conversa fraterna. Temos a conversa fraterna antes das palestras de quarta-feira e antes das palestras de sexta-feira. Então, devemos chegar sempre com uma hora de antecedência. Por exemplo, a palestra de quarta-feira começa às 20 horas. Precisamos chegar às 19 para dar o nome na secretaria, porque tem um limite de pessoas, né, que vai ser atendido. Da mesma forma, na sexta-feira, a palestra começa às 19. Precisamos chegar às 18 para ter acesso a essa ferramenta que é muito importante para auxiliar aqueles que necessitam. Bom, acredito que não tem mais nenhum recado. Hoje nós teremos a equipe de passes. O dirigente dos passes é o Ian. Os médios passistas serão o Alessandro, Aiel, Boto, Cristiana, Marco Antônio e Renata. Nós temos essa tarefa do passe e todos aqueles que necessitarem dos passes permaneçam nos seus lugares, que terão um tarefeiro que vai organizar as pessoas que receberão os passes gradativamente na Câmara de Passes, tá bom? Aqueles que desejarem podem permanecer após a prece. Então vamos à nossa prece. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Aqui estamos reunidos mais uma vez em tua casa, descortinando o nosso olhar para esse pela vida, mas amém. Entendendo e compreendendo que sem a grandeza do teu amor nada somos e nada temos. Permita, pois, que possamos neste momento sentir o teu abraço, o teu acolhimento, perceber o quão somos amados, queridos por ti, saber que
nos momentos de dificuldades, nos momentos de alegria, Tua presença sempre está em nós, nas pequenas atitudes, na paisagem ao redor, no olhar do companheiro, nas mãos estendidas, aquele que se encontra à margem do caminho. Que a Tua luz doce e serena encontre morada em nossos corações e que possamos em Ti permanecer, agora e sempre, e que assim seja.